do teu santo nome, Senhor. Declaramos que para sempre adoraremos o teu nome. Santo, santo, santo Jesus. Declaramos o teu domínio sobre a nossa casa, o teu governo, Senhor, sobre o nosso casamento, sobre as nossas famílias. O Senhor governa tudo. O Senhor está no centro de tudo, Senhor. Santo. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado Ele levou. Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre. Se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou. Nós cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia.
cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive. Ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. A única razão pela qual nós estamos aqui é porque Jesus Cristo ressuscitou. Ele está vivo. Pelo seu Espírito em nosso coração. É por isso que nós cantamos aleluia. Levante suas mãos ao Senhor e comece a exaltar a Jesus. E diga: cantamos aleluia. Você não está adorando a um Deus que está morto. Você está adorando a um Deus que está vivo, a um Deus que está presente pelo poder do seu Espírito Santo aqui nesta noite. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Aleluia. Sim, Senhor. Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Senhor, nesta noite nós adoramos na beleza da tua santidade. Senhor, nos alegramos pela tua vitória. Nos alegramos porque sabemos que o Senhor está vivo. Sabemos que o Senhor está presente no meio da sua igreja. A sua palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. Portanto, nós temos a convicção em nosso espírito que a sua presença está nesse lugar. Já está constrangendo os nossos corações com seu amor, com sua graça, com seu perdão, com a sua presença. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Recebe toda a honra, recebe toda a glória, Senhor. Sim, Senhor. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Porque Ele temor não há. Temor não há. Já fomos livres da escravidão do pecado. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do Senhor, nas mãos do meu Senhor, Jesus, que vivo está, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há. Temor não há. Mas eu bem sei. Mas eu bem sei. Eu sei que a minha vida Está nas mãos. está nas mãos do
Jesus, que vivo está. Podemos dar um aplauso àquele que está vivo em nosso coração. Aleluia! Louve ao Senhor com seu melhor aplauso nessa noite. Declare: Ele está vivo na minha vida. Jesus está vivo em meu coração. Aleluia! Aleluia! Glória a ti, Senhor. Aleluia! Te damos boas-vindas, Senhor, declarando que o Senhor está vivo em nosso meio. Mais uma vez, queremos nos expor a Tua palavra. Ajuda-nos para que possamos transmitir não aquilo que vem de nós, mas que o nosso coração seja tomado pelo Teu Espírito Santo, para que através da Tua palavra, a Tua mensagem possa ser transmitida a cada coração. Que cada coração que está aqui e daqueles que estão nos assistindo pela internet possam imprimir esta revelação e que possa causar uma profunda transformação de vida, de história. Ah, Deus, obrigado, Senhor. Tudo isso só é possível porque o Senhor está vivo. Oh, Deus, obrigado pela Tua presença nesse lugar, Senhor. Já há uma atmosfera de glória nesse lugar, Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, amor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia! 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 Sim, Senhor. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Quero saudar cada um dos irmãos que estão aqui nesta noite, nessa atmosfera profética, e tenho certeza, Deus já está falando aos nossos corações. Amém, queridos? Por gentileza, pode se assentar. Queremos saudar também todas as pessoas que estão nos assistindo nessa noite pela internet. Seja muito bem-vindo. Você, principalmente você que está nos acessando pela primeira vez, seja muito bem-vindo a esse culto sobrenatural. E também nós temos a plena convicção que Deus já preparou algo especial para seu coração nesta noite. E a minha sugestão para você que está aqui e para quem está nos assistindo é de que mantenhamos o nosso coração aberto, bem disposto para ouvir a revelação que Deus tem para a nossa vida. Vamos tocar um assunto muito importante nesta noite. Aliás, qualquer assunto relacionado à palavra de Deus é sempre muito importante, mas é uma área que afeta toda a nossa sociedade, a sociedade do mundo inteiro, sendo cristão, não sendo cristão, seja de que raça seja de que país seja. É um assunto que é universal, mas sobretudo nós precisamos ter a revelação do entendimento espiritual que as finanças têm para a nossa vida. Já dizia um pastor, amigo meu, finanças é 100% espiritual. As finanças não são naturais.
há um mistério por trás das finanças. O problema não é o dinheiro em si mesmo. O problema é o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, conforme diz Tiago. Então, nós como cristãos precisamos aprender a lidar com as riquezas. Já precisamos cancelar aquela velha mentalidade do sinônimo de humilde é ser pobre é ser humilde. Isso não é verdade. Tem pobre que eu conheço, pobre, mas é orgulhoso, é rico em orgulho. Quantos já conhecem assim, pessoas assim, né? Então, amados, nada tem a ver a pobreza com a humildade. Eu conheço muitas pessoas que têm seus milhões, mas são pessoas humildes, são pessoas de um coração generoso, são pessoas extraordinárias. Portanto, amados, as maldições têm vindo sobre as finanças, deturpando o seu uso e o seu valor. Mas a palavra de Deus nos traz nesta noite, e vai nos trazer nesta noite, alguma elucidação de alguns conceitos e de algumas situações que talvez nós estejamos vivendo neste momento. Mas eu tenho certeza que até o final desse culto você vai entender e você vai quebrar toda a maldição que está sobre a sua vida na área de finanças. Amém? Eu estava preparando e não me dei conta, já estava assim saindo 3 mensagens desse. Então eu falei para minha esposa hoje que hoje vai ser o número 1. Provavelmente nós vamos ter mais duas ministrações a respeito desse assunto. Na próxima quinta-feira eu vou estar ministrando sobre o processo de 30, 60 e 100 por 1. Jesus disse: todo aquele que abrir mão da sua própria vida para seguir a cruz, para seguir a Jesus Cristo, ele diz, receberá recompensas da parte de Deus. E ele diz algo interessante, ele diz a 30 por 1, a 60 por 1 e a 100 por 1. E muitas vezes a pessoa já quer ir direto a 100 por 1. E não é possível. Eu preciso aprender primeiramente a saber colher 30%, 30 por 1. Para depois ir por 60 e depois chegar no 100 e se manter lá. Amém, queridos? Próxima semana nós vamos estar falando sobre isso. Como? Qual é o segredo? O que a Bíblia diz disso? Como que eu posso manter? Como que eu posso ir? Porque a Bíblia diz de fé em fé e de glória em glória. E por conta das nossas más decisões, nós, no lugar de ir de glória em glória, nós íamos de glória e da glória caímos direto para o vale. E aí nós temos que nos levantar de novo. Daqui a pouco uma má decisão nos leva no vale de novo. Aliás, ontem na Casa de Paz nós falamos sobre isso. Quebrando maldições financeiras. É um assunto muito longo, um assunto extenso. Então eu apenas vou pegar uma fatia para nós ministrarmos aqui nesta noite. Lucas, capítulo 12, versículo 15 diz assim: então lhes disse, cuidado, palavras de Jesus. Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Veja o que Jesus está dizendo aqui. Que Jesus não mede pelo que você tem ou pelo que você conquistou. O mundo mede pelas nossas conquistas. O mundo mede pelos bens de um ponto de vista natural. Mas quando Deus olha para mim e para você, Ele deseja que você e eu sejamos ricos em nosso coração, espiritualmente. Deus quer que você seja bem sucedido, que você adquira bem, sim, Ele deseja.
mas Ele não mede você por isso. Amém, queridos? Quantos estão entendendo? Para Deus não é importante o que você conquista. Para Deus é importante o que você conquista no trono da sua graça. A Bíblia tem muitos bons conselhos financeiros. E Deus nos ensina duas maneiras importantes que devemos lidar com o dinheiro. Primeiro, com generosidade e com sabedoria. Escute, com generosidade e sabedoria. O apóstolo Paulo diz lá em Efésios capítulo 4, quando fala da nova vida em Cristo, diz: quando vocês conheceram a Cristo, então a sua vida precisa mudar. Se sua vida não mudou, seu caráter, seu temperamento, as suas atitudes não mudaram, significa que Jesus não entrou na sua vida. Porque quando Jesus entra na nossa vida, a nossa história se escreve novamente, com uma pessoa que não é mais aquela pessoa, é outra pessoa, porque Jesus mudou. Então, uma parte ele diz assim, Paulo diz assim: aquele que roubava, não roube mais, senão trabalhe para ter o que compartilhar com aquele que padece necessidade. Generosidade, bondade, sabedoria para administrar aquilo que Deus coloca em nossa mão. Número 2, sem nos deixar dominar pela ganância. Então, duas maneiras importantes que devemos lidar com o dinheiro. Primeiro, com generosidade e sabedoria. E segundo, sem nos deixar dominar pela ganância. A riqueza, ela é boa. Quantos podem dizer amém? A riqueza, ela é boa, mas quando sabemos usá-la. Porém, também exige uma grande responsabilidade espiritual na sua administração. Jesus disse: não deem qualquer coisa para as pessoas, não dê pérolas aos porcos, porque os porcos não vão ter a revelação e a noção das pérolas. Não sei se você está me entendendo. Diz assim: você pega um pedaço de comida de porco, não sei como se chama, alfarrobas, alguma coisa assim, e joga uma pérola com ele, uma pérola desse tamanho, joga. O que ele vai fazer? Ele vai tentar comer a pérola. Por quê? Não vai discernir. Ela vai achar que é comida. Isso que Jesus disse. Deus quer dar riquezas para mim e para você. Mas com essa riqueza tem um senso de responsabilidade. Qual é a responsabilidade? Ser bom mordomo dos bens que Deus coloca nas tuas mãos. Ou seja, você e eu temos a responsabilidade espiritual de administrar sabiamente aquilo que Deus coloca em nossa mão. Quais são os princípios ou os principais conselhos financeiros que a Bíblia nos ensina? Viver para Deus, não para o dinheiro. Viver para Deus, não para o dinheiro. Ser honesto em todos os seus negócios. Trabalhar honestamente e evitar a preguiça. Você sabe que tem muita gente que é preguiçosa, não quer trabalhar. O apóstolo Paulo se defrontou num certo lugar com pessoas que não queriam trabalhar. E sabe o que ele disse? Aquela frase célebre que todos nós conhecemos: aquele que não trabalha, que não coma. Rapidinho o pessoal começou a trabalhar. Que interessante. Então, no reino de Deus, o conselho bíblico é que devemos trabalhar honestamente, evitando a preguiça, ser generoso com aqueles que precisam de ajuda, ser moderado nos gastos. Nossa, não ouvi nenhum amém aqui, hein?
Ser moderado nos gastos. Quanto você ganha? Eu ganho 10 mil reais. E quanto você está no cartão de crédito? Só 25 mil, pastor. Quantos estão entendendo? Poupar, estabelecer prioridades. Precisamos aprender a guardar para emergência. Precisamos ter o dom, a sabedoria para saber administrar os recursos que Deus coloca em nossas mãos. Analisar tudo com cuidado. Quando nós ensinamos na aula das aulas da escola Osana, né, primeiro módulo, a EDNC, quando nós entramos na área das finanças, nós colocamos uma planilha de como você deve administrar, ensinando as pessoas que vão chegando a saber como estabelecer um fundamento sólido para construir a sua vida financeira. Muitas pessoas, quando chegam à igreja, chegam totalmente quebrados, chegam falidos, desesperados, angustiados. A prosperidade que vem de Deus tem propósitos com dupla função. O propósito com dupla função. Número 1, o ser abençoado com toda a provisão. Amém? Deus quer que você seja abençoado com toda a provisão. Corpo, alma e espírito. Ele quer que você seja prosperado. Quando falo em prosperidade, não é só financeiro. Prosperidade no corpo, na saúde. Prosperidade na alma, com as emoções ordenadas. E também no espírito, desfrutando de uma comunhão plena com Deus. E em segundo lugar, o propósito da dupla porção da prosperidade que vem de Deus é nos tornar em bênção para os outros. Em nos tornar bênção para os outros. Assim como quando nós recebemos os dons do Espírito. Por exemplo, dons de curar. Deus me dá um dom de cura. Então eu oro pelas pessoas e as pessoas são curadas. Eu oro por mim e eu não sou curado. Por quê? Porque eu preciso de outra pessoa que tem o dom para orar por mim. Para que eu não seja autossuficiente. Para que eu também seja dependente. Você vê a proteção de Deus como que é? Da mesma maneira, nós precisamos nos tornar bênção para a vida dos outros. A aliança que Deus prometeu aos pais da fé começou com Abraão. E aqui nós vamos começar desde o início, por onde tudo começou, em relação à promessa que cabe a mim e que cabe a você. Gênesis, capítulo 12, versículo 2 a 3, diz assim: farei de você, Deus falando com Abraão, disse: Abraão, eu farei de você um grande povo. Abraão tinha 75 anos quando Deus falou com ele. Sua esposa também já era uma senhora idosa, ele também. E de repente Deus aparece e diz: Abraão, ei, eu farei de ti uma grande nação. De ti sairá um grande povo. E Abraão olha assim e diz: eu já estou velho, minha esposa também. Além de velhos, a minha esposa é estéril. Nunca tivemos filhos. E a Bíblia diz que Sara era estéril. E Deus lhe dá uma promessa. Ele diz: você será pai de nações. De ti sairá gente como as estrelas do céu e como a areia do mar. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite? Que Ele quer te prosperar como as estrelas dos céus e como a areia do mar. Você crê nisso? A Bíblia diz que Abraão creu. Abraão creu. E diz: você
será um grande povo, e eu te abençoarei, tornarei famoso o teu nome, e você será uma bênção. E aqui vem a promessa: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E por meio de ti, todos os povos da terra serão abençoados. Uau! Em outra versão diz assim: em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Ou seja, essa palavra de Abraão, para Abraão, não veio somente para ele, mas para que através dele muitos outros sejam alcançados com esta mesma promessa. E essa promessa chegou até mim e até você. Sabe por quem? Por intermédio de Jesus Cristo. Por intermédio de Jesus Cristo. O que Deus deseja para nós, seus filhos? O que Deus deseja? Deseja que ser uma grande família e abençoada, ser bênção para outras famílias, ter a sua proteção divina contra a maldição, e para sermos estendidos, para expandirmos os nossos territórios, para ser bênção para outros povos. O que significa, pastor? O que significa estender para outros territórios? Sair da nossa zona de conforto. Só aqui, esse quadradinho, lindamente juntos, cantamos, adoramos, é gostoso, nos abraçamos. Quer dizer, agora não podemos nos abraçar, mas supostamente nos abraçaríamos. Nós conhecemos um, conhecemos outro, almoçamos juntos, fazemos festa juntos. E Deus não quer só isso. Deus quer que nós nos espalhemos pela face da terra. Quantos estão entendendo? Governo significa ter recursos, porque nenhum governo subsiste sem recurso. Precisa de recursos financeiros para estabelecer o governo, para fazer obras, para trazer benfeitorias para a sociedade, para a cidade em si mesma. É por isso que Deus quer trazer recursos para mim, para você, para a igreja do Senhor. Quando falo para a igreja, não estou falando dessa estrutura, estou falando da igreja, do corpo de Cristo. Você e eu que fazemos parte do corpo de Cristo, para estabelecer o governo do reino dos céus aqui na terra. Se Deus fez tudo pela sua palavra para nos abençoar, por que muitas pessoas estão debaixo de maldições financeiras? Se Deus nos fez para que sejamos bênção, para que tenhamos prosperidade, para que sejamos abastados, por que muitas pessoas estão debaixo de maldições financeiras? Qual seria a sua causa? Provérbios 23, versículo 4 e 5 diz assim: não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Quantos conhecem pessoas que ficaram ricos da noite para o dia, e da mesma maneira como ficaram ricos da noite para o dia, empobreceram outra vez? É impressionante, queridos. Marcos capítulo 8, versículo 36 diz assim: pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É Deus falando que a sua alma é mais preciosa do que toda a riqueza que Ele pode te dar. Um dos grandes problemas, amados, que nos conduzem a estar sob o governo da maldição financeira é a ganância humana. Por isso temos muitos problemas com corrupção, e não só aqui no nosso país, na nossa cidade, em todo o mundo acontece isso. Por causa da ganância humana, é o desamor entre as pessoas aproveitando-se de pandemia, da desgraça alheia para enriquecer. É uma vergonha. A ganância gera insatisfação.
A ganância gera insatisfação. E a partir do momento em que se instala esse desejo maligno na alma, no coração do homem, e atiçada pela alma, passa a trilhar o seu caminho como se fosse um trem desgovernado e sem freios. Vai passando por tudo que é lugar, atropelando, destruindo. Por isso muitos cristãos que se deixam levar pela futilidade das riquezas entram sob o domínio do espírito de Mamon. Pastor, quem é Mamon? Mamon é o nome dado ao espírito que governa o dinheiro, que gera no coração das pessoas o amor ao dinheiro, o qual Deus condena. Esse espírito que gera esse amor ao dinheiro se chama Mamon. Mamon é o Deus do amor ao dinheiro. E na busca incansável pelas riquezas, muitos afoitamente tomaram decisões impensadas. E aqui vou entrar um pouquinho na ferida de muitas pessoas. Na busca incansável pelas riquezas, muitos afoitamente tomaram decisões impensadas. Realizaram maus negócios, entraram em dívidas, agiram descontroladamente, contraindo dívidas por impulsos emocionais. Outros, porém, são amaldiçoados financeiramente por ignorância. Por desconhecer a sabedoria de ser fiel no pouco. O problema, queridos, não é ganhar mais. A solução não é ganhar mais. A solução é você ser fiel no pouco que você ganha. Porque aqui nós temos uma revelação. A Bíblia diz: quem é fiel no pouco, sobre o muito Deus o colocará. Quem é fiel nos 30 é fiel, é confiável para ser promovido a 60. Quem é fiel nos 60 é fiel para ser promovido a 100. Quantos estão me entendendo? Então, há impulsos emocionais. A pessoa sente um vazio no seu interior, então sai por aí malgastando de uma forma dissoluta, sem critérios. Oséias capítulo 4 versículo 6 diz: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Ou seja, faltou critérios de administração, faltou sabedoria de saber que se eu ganho R$1.000 por mês, não posso gastar mais do que 60% do meu salário. Eu preciso ter critérios para economizar, critérios para guardar, critérios para fazer curso, critérios para fazer outras coisas. E eu preciso ter recurso. E no momento que eu faço essa administração, sempre eu vou ter um dinheirinho no bolso. Quais são os sinais de alguém que está sob o espírito da maldição financeira? Quais são os sinais? Eu vou falar alguns sinais e você vai se identificando com eles. Então, o primeiro sinal é a escassez. Diga-se comigo, escassez. A escassez, ela é abrangente, mas ela é um sinal de uma má administração. A má administração se chama negligência. Provérbios 18, versículo 9 diz assim: o que é negligente na sua obra é também irmão do desperdiçador. Uau! Ou seja, se eu sou negligente nas minhas finanças, vem um espírito que se chama desperdiçador, que ajuda você a desperdiçar seu tempo, seu dinheiro, sua vida. E depois, sabe o que acontece? Você se torna refém, escravo
disso. É por isso que hoje, assustadoramente, em torno de 66% da população brasileira tem dívidas. Graças a Deus, eu pelo menos não estou nessa estatística. Mas você não precisa levantar a mão. Mas a minha pergunta é: você está? Se você está, precisa ver qual foi a sua negligência. Aonde você negligenciou? O que é negligente na sua obra é também irmão do desperdiçador. Isso aqui é uma linguagem espiritual, queridos. Isso aqui está falando negligente. Esse negligente sou eu. E que meu irmão é o desperdiçador. Aí é um espírito que vem para ajudar você a desperdiçar o seu dinheiro. Muitos culpam ao diabo. Pois é, pastor, o diabo tem feito coisa na minha vida que ele olha para mim, olha para você e diz assim: eu não te obriguei a você ir lá e gastar seu cartão. Eu não te obriguei a você fazer isso e você foi lá fazer. Quantos estão entendendo? Muitos culpam o diabo. Muitos culpam as pessoas. Foi por causa né? Como disse Adão: foi a mulher que tu me deste, Senhor. Aí a mulher disse para ele: não, foi ela, a serpente. E a serpente levou chumbo. Quantos estão entendendo? Muitas vezes nós culpamos as pessoas. Não, sabe como que é? Aquela pessoa disse isso e tal, e eu também não quis ficar assim para trás, e fui lá e mostrei quem que manda aqui. Peguei meu cartão assim. Se você está em escassez, significa que você não está sendo fiel na administração do seu dinheiro. Sinto muito. Ou seja, está tendo um irmão chamado desperdiçador. Mateus 25, 21 diz assim: o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Essa é a parábola dos talentos. Quando Jesus conta para seus discípulos, e diz que para este deu 5 talentos. Imediatamente esse servo aplicou no banco, e depois de muito tempo o seu senhor voltou da viagem e lhe perguntou: o que você fez com 5 talentos? E ele disse: Senhor, eu fui investir nisso, investi na bolsa, investi naquilo, investi não sei o que, tá aqui, Senhor, mais 5 talentos, agora o Senhor tem 10. E esse senhor lhe diz: muito bem, servo bom, servo fiel. Que importante, veja só, você foi fiel no pouco, então sobre o muito te colocarei. Porque você foi confiável, você foi um bom mordomo do recurso que foi colocado na sua mão. Por isso, você é de confiança, você agora vai ser promovido, você agora vai para outro nível de glória. Muitos de nós queremos outros níveis de glória em Deus, tanto no espiritual quanto no natural, mas ainda não fomos achados fiéis no pouco. Já queremos pular. Deus não pula etapas. Escute, Deus não pula etapas.
A ordem do Senhor é 1, 2, 3, 4, 5. Não adianta tentar chegar no 5 se você ainda está no primeiro. Deus, Ele age pela sua palavra. Mas olha só, veja o que Ele disse àquele servo que foi negligente. Mateus 25, 26, 29 diz assim: então o Senhor respondeu, para um deu 5, o que tinha 5 duplicou para 10. A outro deu 2. E o que tinha 2 multiplicou mais 2, ganhou 4 e recebeu a mesma palavra. Aí foi para o terceiro que deu 1. E ele disse, o Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros. Você só tinha 1. Ainda que fosse pouco, você deveria ter administrado melhor. Você poderia ter levado ao banqueiro para ter juros, para que quando eu voltasse, recebesse de volta com juros. E sabe o que aconteceu? Ele disse: tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado. Amém? A quem foi achado fiel, quanto mais tem, mais lhe será dado. E terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Como foi tirado desse servo? Esse servo ficou sem nada. E é isso que tem acontecido com muitos cristãos. Por falta de gestão administrativa nas finanças, foi-lhe tirado o que tinha e ficou sem nada. Porque se tua conta está devedora, significa que você, além de não ter nada, ainda aquilo que não tem também lhe será tirado. É isso que acontece. Quanto está entendendo? Porque você não tem juros, você não tem correção monetária, mas é isso que está sendo tirado de você. É você que está pagando isso. Veja só a maldição, como ela se estende. E cada dia vai ficando pior. Isso significa que o problema não eram as circunstâncias. Escute aqui. Não era o problema as circunstâncias, não eram as pessoas, não era o diabo. E sim a própria pessoa, por falta de sabedoria e administração dos seus recursos. Há um dito popular que diz assim, escute: todas as lindas flores e os suculentos frutos do futuro dependem das sementes plantadas hoje. Todo o teu futuro, todas as tuas colheitas, as lindas flores, suculentos frutos do futuro, dependem de que tipo de semente você está plantando hoje. Ou você pensa que o seu futuro é ficar pagando dívida, o tempo inteiro pagando dívida. Até parece que você nasceu para pagar dívida. Uau! A escassez é uma semente. Somos nós mesmos que os semeamos através do desperdício. O desperdício se instala na minha vida a escassez. E ela é uma semente. Ela vai crescendo. Ela vai crescendo. E se eu não cortar, não podar, não tirar a raiz, daqui a um tempo vai começar a dar frutos. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10 diz assim: aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Ou seja, Paulo está falando aqui que aquele que supre, quem é que supre a semente? Deus.
É Deus que nos dá semente, mas Ele dá semente a quem? Ao que semeia. Se a pessoa não semeia, não tem colheita. Então Deus está dizendo: eu vou suprir com semente, mas eu só vou suprir aquele que semeia. Aquele que semeia fruto de justiça. Aquele que semeia de acordo com a minha vontade. Aquele que semeia sabendo que eu sou um Deus abençoador e que recompenso aqueles que são fiéis. Aqui está dizendo que Deus sempre dá mais ao que semeia trabalho, ao que semeia bondade, ao que semeia generosidade. Deus diz: esses nunca terão escassez, porque aquele que tem e multiplicou, lhe será acrescentado. Por isso Ele deu aquele que mais tinha, porque aquele que mais tinha foi aquele que mais semeou. Devemos identificar em nossa vida financeira onde está o desperdício. Precisamos fazer uma checagem na nossa vida financeira. Onde está o desperdício? Uma coisa é certa: não está no seu ganho. Está em duas coisas importantes. Primeiro, falta de sensatez para com os gastos. Como falei, o problema não é o quanto você ganha, é o quanto você está gastando. E em segundo lugar, que a pessoa não é fiel no pouco. Não é fiel no pouco. Por isso, a escassez será uma continuidade na vida dessa pessoa que procede dessa maneira. Não há razões para que o cristão viva em constante escassez. Não há razão. Por quê? Porque você tem promessa. Amém? Lembra lá de Abraão? Ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Farei de ti um grande povo. E a Bíblia diz que Abraão creu nessa promessa. E em toda a sua jornada, Deus enriqueceu de tal maneira Abraão, que nem se podia contar o gado, as ovelhas, as cabras, os camelos que ele tinha. Era tão numeroso que Abraão tinha 400 homens de guerra com ele. Parece que ele era poderoso, não era? Mas ele começou assim? Não. Ele creu na promessa e foi administrando no meio da sua jornada. E assim Deus o fez prosperar. Por isso, não há razões para que o cristão viva em constante escassez. Por quê? Por quê, pastor? 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9 diz assim: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Uau! Eu não sei se você entendeu, mas se eu fosse você, eu diria amém, glória a Deus. Daria uma cambalhota e faria qualquer coisa ali, mas dizia: uau, yes, é isso mesmo. Uma vez pregando nos Estados Unidos, numa igreja de latinos, de porto-riquenhos, eu estava ministrando a palavra e falava: porque isso, metal, não sei o que, estava animado. Aí o pessoal começa a se levantar: isso, Berto, dá nele. Será que tem alguém louco assim aqui ou não? Amados, olha o que Paulo está nos dizendo em 2 Coríntios. Está dizendo: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico de toda majestade, de toda glória, deixou sua glória para mim e para você. Ele se empobreceu na cruz, morreu como um delinquente, como um criminoso. Empobreceu-se, até suas roupas foram lhe tiradas, suas túnicas
foi crucificado, empobreceu-se de si mesmo, de toda a riqueza do seu poder, da sua autoridade, para que tudo isso revertesse para mim e para você. Por isso, não é concebível ver cristãos que amam a Deus empobrecidos. Entristece o coração de Deus. Num texto Jesus diz: se vocês que são pais e vocês são maus, porque vocês são pecadores, apesar disso, vocês sabem dar boas dádivas a seus filhos. É ou não é? Queremos colocar no melhor colégio, queremos comprar roupas boas para eles, queremos dar o melhor para os nossos filhos, não é assim? E nós somos maus e queremos dar boas dádivas aos nossos filhos. E Jesus diz: quanto mais o Pai que é bom não nos dará com Ele todas as coisas? Não nos dará todas as coisas? E Ele nos deu, em Cristo Jesus, nos deu todas as coisas. Por isso, entristece o coração de Deus quando muitos cristãos que creem, que amam a Deus, não se atentam para este alinhamento enquanto a vida financeira. Gálatas capítulo 3, versículo 13 a 15 diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei. Aleluia, glória a Deus. Cristo nos redimiu. A culpa que estava sobre nós, o seu sangue vertido na cruz, lavou, purificou, removeu, tirou. E no lugar, Ele nos deu uma nova vida. Ele nos deu uma nova vida. Removeu a maldição da enfermidade, a maldição da escassez financeira, a maldição em todos os níveis que você possa imaginar. O sangue de Jesus removeu. Por isso, para Deus é inconcebível que você e eu sejamos pobres. Não sejamos abastados. Talvez não rico, multimilionário, não, mas ser abastados, viver bem. Deus quer isso para seus filhos. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, numa cruz. Isto para que em Cristo a bênção de Abraão, lembram de Abraão lá? A promessa? Para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios. Quem gentios? Você e eu. A não ser que tenha algum judeu aqui. E se tiver judeu, a bênção de Abraão também é para você. Sobretudo para você. E nós entramos de gaiato. Graças a Deus aos judeus. Ore pelos judeus. Esse é um segredo para você ser abençoado financeiramente. Ore, abençoe Israel. Não fale mal de Israel. Por isso nós temos a bandeira de Israel aqui, porque nós temos a revelação de que quem ora por Israel, quem ora pelos judeus, Deus abençoa. Porque a promessa foi só para eles, não foi para nós. Mas graças aos judeus que rejeitaram a Jesus, porque eles rejeitaram a Jesus, Jesus disse assim: então vou apontar minha câmera para os gentios, vou salvá-los a Ele, e aí nós fomos alcançados. Aleluia, agradeço a Deus pelos judeus. Glória a Deus. E diz assim: isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Irmãos,
Humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado e nem acrescentar-lhe algo. Ou seja, Jesus veio para ratificar a bênção para mim e para você, para todo mundo, pela palavra que Deus deu para Abraão, quando ele estava só ele e a sua esposa Sara. Uau! Jesus ratificou essa promessa. Por isso, quando fala de Abraão, sim, Abraão é nosso pai também. É nosso pai da fé. É nosso pai da fé. Aleluia. Como sair do governo da maldição da escassez? Quantos querem saber? Só alguns, né? Estão satisfeitos aí onde vocês estão, né? Como sair do governo da maldição da escassez? Em primeiro lugar, eu preciso me arrepender. Eu preciso me arrepender diante de Deus pelos desperdícios que eu causei, pela insensatez, pela falta de sabedoria, pela falta de disciplina, por não ter trabalhado minha compulsão. Tiago capítulo 1, versículo 5 a 8 diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Portanto, se você tem vivido ou está passando por um momento de escassez, significa que em algum momento na sua vida você tomou decisões erradas. Decisões baseadas talvez no calor das suas emoções. Ou talvez decisões baseadas já numa maldição que já vem de longe, vem antes de você e que também alcançou a sua vida. Uma maldição hereditária. Se esse é o seu caso, esse é o momento onde o arrependimento genuíno poderá tirar você dessa maldição. Amém, queridos? O mesmo arrependimento, quando confessamos a Jesus como Salvador e Senhor e reescreve uma nova história na nossa vida, é o arrependimento que nós devemos ter para cortar, anular e cancelar as maldições que estão sobre a nossa vida, causadas por nós ou causada por circunstâncias adversas. Dois princípios espirituais que sustentam as minhas finanças. Dois princípios elementares, cruciais, que me livram da maldição da escassez. Número 1, diga-se comigo, dízimos. Dízimos. Puxa, pastor, como que é isso? O dízimo foi um ato de fidelidade, de honra e de reconhecimento que Abraão teve quando teve uma vitória sobre seus inimigos. Até então, na Bíblia nunca se falou de dízimo. Quem inventou dízimo? Abraão. Não foi Deus. Abraão disse: de todo despojo dos inimigos que eu tomei, 10% eu vou juntar e vou levar até o sacerdote. E Deus olhou para ele e disse: uau, que legal, olha, é mais uma maneira que vou estabelecer para que meu povo seja abençoado. E depois que Abraão deu aquela parte dos despojos, 10% daquele despojo, a Bíblia diz que a partir dali Deus começou a abençoá-lo financeiramente, com bens, com riqueza, com servos, com soldados. Foi impressionante. E
tudo isso que aconteceu com Abraão é para acontecer comigo e com você. E uma das chaves que Abraão encontrou foi através do dízimo. E depois, lá em Malaquias, profeta Malaquias se levanta no capítulo 3, versículo 8 e 9, diz assim: pode o homem roubar de Deus? Mas Deus não é o dono do ouro e da prata. Como que o homem pode roubar a Deus? E os judeus naquele então diziam para Malaquias: Deus está dizendo que nós estamos roubando, mas no que nós estamos roubando? Nós estamos indo na sinagoga, estamos lendo a Torá, estamos adorando, estamos queimando sacrifícios, levamos nossos cordeiros, levamos nossos bois, levamos nossos cereais. O que está acontecendo? Como que Deus diz que nós estamos roubando? Aí vem a revelação. Vocês, contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que te estamos roubando? E aí Deus responde: nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição por isso, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Uau! Pastor, significa que se eu não der o meu dízimo, então eu estou debaixo de maldição? Sim. Segundo a palavra, sim. Porque nós estamos roubando duas coisas de Deus quando nós não damos nosso dízimo. Primeiro, estamos roubando porque o dízimo não nos pertence. Se você é um cristão, eu não estou falando para pessoas do mundo. Pessoas do mundo não têm compromisso com Deus. Pessoas do mundo não têm responsabilidades com Deus. Mas quem é cristão, sim, tem responsabilidades com Deus. E uma das formas de gestar o seu dinheiro é devolver a Deus o que lhe pertence. O que estava acontecendo em Malaquias? Nos dias de Malaquias, estava acontecendo algumas coisas. Eles levavam o dízimo lá. Mas o que eles estavam fazendo? Eles estavam pegando o trigo que já estava meio podre, já estava meio estragado, que não ia servir para outra coisa, nem para os animais. O que eles faziam? Colocavam em bolsas, pegava a carroça e levava como sendo dízimo. Pegava aquela ovelhinha que estava manca e dizia: essa nasceu com defeito, então vamos levar essa mesmo para sacrifício. Quando a lei naqueles dias dizia que o cordeiro tinha que ser perfeito. Tinha que ser perfeito. Levava aquele bodinho que estava mais para lá do que para cá, já estava assim só com o olho, estava caindo aos pedaços, como o Fiat 147, estava caindo aos pedaços. Ele dizia: é tu mesmo que vai para o sacrifício. E levava. E Deus não aceitava. Por quê? Porque não era, isso não pertencia a Deus. A lei era clara da maneira como eles tinham que levar as suas ofertas e os seus dízimos na presença dos sacerdotes. Assim como nós hoje, nós não temos criação de ovelha, não temos criação, né? Não temos criação de bode. Alguém tem criação de bode aqui? Acho que não. Mas você trabalha, então o seu ganho, 10%, não lhe pertence, é de Deus. Assim de simples. Queira você sim ou não, é assim. Então, vocês estão me roubando, a nação toda está me roubando, por isso vocês estão sob maldição. E logo depois, o povo começou a perder os seus recursos, porque estavam debaixo de maldição. Outros povos vieram e começavam a roubar suas colheitas, porque estavam debaixo de maldição. No Antigo Testamento, o dízimo era uma regra clara que não deixava dúvidas. Todo judeu deveria dar o seu dízimo do seu rendimento, além de várias outras ofertas que eram obrigatórias, segundo a lei daqueles dias. Mas no Novo Testamento, o que diz? O que diz para mim e para você hoje no Novo Testamento? Será que o cristão ainda deve dar o dízimo? Porque tem muitas pessoas que dizem: não, porque Jesus, porque... Não, queridos. Jesus nunca anulou o dízimo. Nunca.
Onde que está, pastor? Mateus 23, 23. Diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Jesus está falando para os sacerdotes do templo. Escute. Jesus disse: vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, ou seja, das coisas que vocês têm, vocês dão. Mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fidelidade. E aqui Jesus dá a pérola e a prova de que o dízimo não foi anulado no Novo Testamento. Ele diz assim: vocês devem praticar estas coisas: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Porém, ele disse, sem omitir aquelas, referindo-se ao dízimo. Quantos estão entendendo? Portanto, o dízimo, sim, ainda tem validade. Por quê? Porque é bênção para a sua vida. As bênçãos de Deus não foram anuladas. Jesus, em seus ensinamentos, repreendeu os líderes religiosos de sua época, não por darem o dízimo, mas por não obedecerem às outras leis que deveriam ser obedecidas. Com isso, Jesus estava dizendo que somente trazer o dízimo para ser abençoado não é suficiente. Era preciso cumprir a justiça, a misericórdia e a fidelidade a Deus. Amém, queridos? É por isso que nós temos muitos cristãos que vêm e dizem: pastor, eu dizimo, eu trago minha oferta, eu leio a Bíblia e faço isso e faço aquilo, mas nada acontece na minha vida. Está faltando a prática da justiça, está faltando a prática da misericórdia, está faltando a prática da fidelidade a Deus. De que adianta trazer o seu dízimo, mas você ainda está bebendo? De que adianta trazer o seu dízimo e você está fornicando? De que adianta trazer o seu dízimo e sua oferta se você está em adultério? De que adianta trazer dízimos e ofertas se você está assistindo pornografia? A imoralidade, o primeiro fruto da imoralidade é a pobreza. Ela anula o efeito da sua oferta e do seu dízimo. No discipulado de segunda-feira, nós falamos sobre um espírito muito forte, que é o próprio diabo agindo através de um espírito chamado Leviatã. Leviatã, a Bíblia descreve como o grande dragão que fala no Apocalipse, ou da serpente que enganou Eva. E um espírito muito forte, que se você dê legalidade, queridos, ele entra mesmo para matar, furtar e destruir a sua vida. É impressionante, queridos. Por isso muitos cristãos estão em pobreza, estão em necessidades. Muitos cristãos estão desempregados. Sabe por quê? Porque não sabem se comportar no seu lugar de trabalho. Sua carteira tem mais entrada e saída do que o seu passaporte. Entrou tal dia, já saiu tal dia. Entrou tal dia, saiu tal dia. Vive mudando de emprego. Não se estabelecem. Qual é a ação do dízimo? Qual é a ação do dízimo em nossa vida? O que quando você está ordenadamente, está cumprindo o requisito de dar a Deus o que é de Deus, dar a Deus o que é de Deus, cumprindo a misericórdia, a justiça e a fidelidade. Olha a ação que ele causa em nossa vida. Tragam Malaquias 3:10
tragam o dízimo, todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor. Olha o que Deus está dizendo. Deus está te desafiando, amados. Para que, diz, haja alimento em minha casa. Ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e veja se eu não vos abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Eu mesmo impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Em outra tradução diz: eu mesmo repreenderei o devorador das suas vidas. O próprio Deus se encarrega de defender você. Porque quando você devolve a Deus o que é de Deus, então aí Ele olha que você está ordenado, e então Ele mesmo se levanta do seu trono e move a circunstância para favorecer você. Move circunstâncias para favorecer você, queridos. As comportas dos céus se abrirão sobre a sua vida de uma maneira tão abundante que você, mesmo tendo construído celeiros para guardar a bênção, você não vai conseguir guardar todas elas. Aleluia. O próprio Deus interferirá para que nenhuma praga roube a sua colheita. E tudo que você plantar, a Bíblia diz, você não vai perder o seu fruto. Ela vai produzir. No início a 30, no segundo a 60, e depois a 100, a 100, a 100, a 100. Aleluia! A efetividade do dízimo é impressionante, porque ele aciona o braço forte de Deus para favorecer você em todas as áreas da sua vida. Escute. Há uma comportas nos céus, esperando um rompimento, esperando que alguém, você, rompa essa comporta. Como que as comportas se rompem? Quando eu trago o meu dízimo no altar do Senhor. Devolva a Deus o que é de Deus. Cumpra a justiça, cumpra a misericórdia, cumpra a fidelidade a Deus. Aleluia. Quando nós trazemos o nosso dízimo, nós estamos fazendo duas coisas importantes. Por isso que Deus disse: vocês estão me roubando. O que Deus estava dizendo para o povo? Não estava dizendo: vocês estão me roubando dinheiro. Não, Deus não precisa disso. Sabe o que Deus requer de mim e de você? Duas coisas. Primeiro, quando nós trazemos o dízimo à casa de Deus, nós honramos a paternidade de Deus. Nós honramos a paternidade de Deus. Segundo lugar, nós honramos o senhorio de Deus sobre a nossa vida. Por isso, podemos chamar Senhor. O filho honra seu pai e o servo a seu senhor. Se eu sou pai, disse Deus para o povo judeu nos dias de Malaquias, onde está a honra que me é devida? Onde está a minha honra de pai? Se eu sou seu senhor de vocês, onde está o temor que me devem como servos? Como é isso? Deus perguntando para o seu povo. Portanto, se negligenciarmos este princípio capital do cristianismo, estaremos debaixo de maldição. 2 Coríntios 13:8 diz: pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Número 2, com isso eu vou terminar. A Bíblia fala em dízimos e fala em ofertas. Ofertas, através das ofertas voluntárias, é você quem decide o quanto você quer ser abençoado.
através da oferta do dízimo, é algo pontual e tem o seu propósito. É honra a Deus, honra a paternidade e honra ao meu Senhor, que é Deus. Mas as ofertas, aqui tem mistério, porque Deus nos dá o livre arbítrio para que você e eu decidamos o quanto nós queremos colher. Deus nos dá essa prerrogativa. Diz assim 2 Coríntios 9: assim achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Escute, lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. Isso não é uma lei natural? Isso é uma lei natural. E depois diz: e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Portanto, diz a Escritura, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Ou seja, Deus diz: está na tua mão. Você decide o quanto você quer ser abençoado. Você decide o quanto você quer colher. Você decide. E Deus, que é poderoso para fazer o que lhe seja acrescentada toda graça, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra, abastados, enriquecidos. Aleluia. O grande problema, amados, que muitos cristãos é que não têm semeado no reino de Deus. Por isso não têm colhido bênçãos. Sementes servem para semear. Muitos não semeiam, comem as sementes. E quando vem o dia da aflição, padecem necessidades porque não têm o que colher. Quem come a semente, ela entra debaixo da maldição financeira. E quando semeamos no reino de Deus, precisamos fazer com revelação, sabendo que Deus sonda as intenções do nosso coração. Conforme diz a Escritura em Colossenses 3, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, porque é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Servir ao Senhor é semear no reino de Deus. Amém, queridos? Vamos ficar em pé. Quero concluir essa mensagem. Aleluia. Feche seus olhos onde você está, por gentileza. Esse é um momento de reflexão. Você identificou a razão pela qual você está tendo escassez financeira em sua vida? Terá sido negligência? Ou talvez através da falta de dar o dízimo a Deus? Ou talvez você tenha comido as sementes no lugar de semear. Nessa noite todos têm a oportunidade de se arrepender diante de Deus e buscar um reinício nas suas vidas. O sábio Salomão dizia em Provérbios 18:15 que o coração do que tem discernimento adquire conhecimento. Os ouvidos dos sábios saem à sua procura. Será que você vai sair à procura dessa sabedoria nessa noite? Antes de nós termos o momento da oração de libertação da maldição sobre a nossa vida,
na área financeira, eu quero fazer 2 convites para você quebrar definitivamente as maldições sobre a sua vida. Em primeiro lugar, você precisa receber a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Você precisa reconhecer que tudo vem dele. Você precisa reconhecer a obra de Jesus na cruz, onde o seu sangue vertido naquela cruz derramou e limpou, nos purificou, nos tirou da condenação eterna para vivermos próximos ao trono da graça de Deus. Como que eu faço isso, pastor? Você que está nos ouvindo, está nos assistindo pela internet. Nesta noite, o Senhor está falando ao seu coração. A Bíblia diz que eu preciso crer com meu coração de que Jesus é o Filho de Deus e que veio em carne para me salvar. E depois eu preciso declarar a Jesus como Salvador e Senhor da minha vida, para que meu nome seja escrito no livro da vida. E a partir de então, Deus me concede o Espírito Santo em meu coração. E a partir dali, o Espírito Santo vai trabalhando. O Espírito Santo vai gerando essa nova vida que eu adquiri em Cristo Jesus. Deixando para trás o velho, o pecado, o jugo, a maldição. E eu caminho agora para estar debaixo da bênção que Abraão recebeu e que agora me alcançou por causa de Cristo Jesus. Eu gostaria que você me acompanhasse nesta oração. E se nesse momento você também diz: puxa vida, eu preciso pedir perdão a Deus. Eu já andei nos caminhos do Senhor, mas eu preciso me reconectar com Deus. Eu preciso reconsagrar a minha vida com Deus. Eu preciso me reconciliar com Deus nessa noite. Faça esta oração junto comigo. Diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu creio que tu és o Filho de Deus, o Filho de Deus, e que vieste em carne, para me salvar. Assim como o Senhor perdoou todos os meus pecados, eu também libero perdão para perdão todas as pessoas que me causaram algum dano. Eu também peço perdão pela negligência, pelos meus pecados, pela minha falta de honra, como Pai e como Senhor. Por isso, nesta noite, eu confesso a Jesus Cristo como Salvador e Senhor da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida. Derrama sobre mim teu Santo Espírito, o Espírito da sabedoria, o Espírito da revelação, o Espírito do entendimento, para que eu possa andar nos teus caminhos e poder firmar os meus passos na aliança que agora eu tenho pelo sangue de Cristo Jesus. Pai Celestial, muito obrigado pela salvação da minha alma. Amém. E amém. Aleluia. 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 Agora nós vamos aplicar da prática aquilo que nós ministramos hoje. Nós vamos fazer uma oração de libertação. Se você se identificou com uma dessas partes da mensagem desta noite, amados, você precisa fazer esta oração. Você precisa fazer esta oração de renúncia, de arrependimento e de confissão. Eu vou ler e você vai fazer a declaração ali onde você está. Nessa hora, faça de todo o seu coração, faça com fé. Algo será rompido nesta noite sobre a sua vida. Eu creio. Não importa o tamanho do seu problema, Deus sempre vai ser maior. Não importa o tamanho da sua culpa, Deus está aqui para te restaurar. Não importa que as pessoas te acusaram, Deus está aqui para ser a tua justiça. Não importa
importa do que você foi acusado, Deus está aqui para liberar uma sentença de liberdade para você. Não importa o que você tenha feito, o amor de Deus te cobre nesta noite. Quando ele vê um coração rendido, ele não resiste. Aleluia, aleluia, aleluia. Diga-se comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, me coloco diante da sua presença, diante da sua presença, trazendo tudo que está em meu coração, trazendo tudo que está em meu coração, minhas angústias, minhas minhas tristezas, minhas desilusões. Nesta noite, eu entendi a tua palavra, e eu me arrependo de ter negligenciado na administração dos recursos que passaram pelas minhas mãos. Por isso, tenho vivido momentos de muita aflição, porque minha vida financeira está completamente desorganizada, contraindo muitas dívidas. Declaro nesta noite que através da tua palavra, pela fé, quebro toda maldição que assola minha vida, que assola minhas finanças, que assola minha saúde,